É isso, chegamos. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e agora, nos próximos minutos, eu vou receber um convidado super especial para falar de arte, para falar de literatura, de textos, de palavras. E daqui a pouco eu apresento o convidado para você. Eu gostaria de lembrá-lo que você que está acompanhando a gente na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar pode acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e lá você pode acompanhar essa entrevista em áudio e em vídeo. Então, se inscreva lá, é só você buscar no YouTube o canal Glauco Keller. O entrevistado de hoje vem da área da filosofia, mistura com literatura, já passou pelo romance policial. Eu estou falando do Matheus Mori Batista, estou com uma obra deliciosa dele aqui, ó, que eu acabei de ler, A Pérola no Mar da Alma. Matheus, seja bem-vindo à nossa bancada virtual, cara. Olá, Glauco. Olá para todos os espectadores que estão nos ouvindo. O prazer é meu de estar aqui. Estou muito feliz de você ter me chamado. Obrigado por ter lido, né? Ter lido e ter se interessado pela obra. Muito feliz mesmo de estar aqui. Obrigado. Matheus, você está falando de onde comigo? Campinas, Campinas, interior de São Paulo. Você é campineiro, você é nascido em Campinas e você foi Sim. fazer filosofia aí na PUC. Isso, na PUC aqui de Campinas. Nunca saí daqui. Já começa assim, né? Nunca saí daqui, né? Nasci em Campinas, nunca saí. A faculdade fiz por aqui mesmo, né? Filosofia na PUC Campinas. E cá estamos. E desde criança você se interessa por romances, por literatura. Quando que você começou a olhar para os livros e eles começaram a atrair os seus olhos, Matheus? Quando comecei a olhar para os livros, eles começaram a olhar para mim de volta, né? É, legal você ter perguntado isso, porque livro mesmo, eu lembro até quando comecei a adquirir o gosto. Foi por volta dos 12 anos, com Harry Potter. Com Harry Potter. É, Eu lembro que na época eu já tinha assistido o 1 e o 2, né? A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, eu tinha visto no cinema, sem ter lido os livros, né? E ia sair o terceiro na época, eu lembro, o Prisioneiro de Azkaban ia sair o terceiro na época, em 2004. Dessa vez eu queria ler o livro antes de assistir o filme. Foi aí que começou aquele hábito que eu acho bem saudável, né, entre todos os leitores, ler o livro e depois ver o filme, né? Que, e aí os filmes começam a perder a graça, porque o livro é muito. Você percebe como o livro é muito mais detalhado, a história é bem mais completa, por assim dizer, né? A história é mais completa, não só em detalhes, mas também o ritmo parece que é melhor, né? Até mais convincente o ritmo, né? E e aí, depois do Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban, que não foi o primeiro livro que eu li, assim, não foi o primeiro romance mesmo, assim, fala, livro sem gravuras, né? Não foi o primeiro que eu tinha lido. Eu lembro acho que eu devia ter uns 7 anos, que eu li um livro, parece que chamava SOS Tartaruga. Era uma história que eu lembro que era relacionada à luta pela preservação de tartarugas, né, é, contra a caça, né, caça ilegal caça clandestina de tartarugas, né. Eu lembro que eu li esse livro e também eu tinha lido o livro da Selva, né, do Rudyard Kipling, né, uma história do Mogli, né, história do Mogli, mas quando eu tinha 10 anos. Mas assim, não eram hábitos, eram livros que eu tinha pego da biblioteca da escola, que eu estudava, eu lembro muito bem. Não eram exatamente hábitos, era mais um projeto de escola. Eu até que gostei, mas como eu era muito novo, acho que eu não tive uma compreensão 100% do que eu estava lendo, né? Lembro claramente que eu não estava um entendimento 100% na época, até por falta de vocabulário, tudo, né? Na época, de falta de vocabulário ainda. Então, o que eu considero que foi mesmo a criação do hábito da leitura foi com o terceiro Harry Potter, né? Prisioneiro de Azkaban. E eu mantive esse hábito, né? Antes de sair o quarto, né? No cinema, aí eu já tinha lido o quarto e o quinto, e só não tinha lido o sexto porque não tinha lançado ainda. Comecei a ler tudo em sequência, né?
o hábito mesmo, de voltar da escola, pegar o livro e ir lendo, e com essa idade eu estava entendendo melhor, lendo com mais fluência, né? Então, os primeiros Harry Potters foram uma porta de entrada, né? Que aí depois do Harry Potter, eu comecei a ler também Dan Brown. Dan Brown estava muito em voga naquela época. O Código da Vinci, né? Mesma coisa, antes de sair no cinema, eu queria ler o livro. Então, eu li Código da Vinci, Anjos e Demônios, Fortaleza Digital. E assim o hábito da leitura foi se criando, né? Principalmente com livros que estavam ganhando adaptação cinematográfica na época. O Matheus, e o Dan Brown tá lançando um livro novo agora com o Robert Langdon, né? Ele marcou a época, né? Você falou do Harry Potter, né? Harry Potter hoje, algumas universidades inglesas estudam a obra da J.K. Rowling, né? E você, em que momento você começou a escrever as suas primeiras linhas? Foi na adolescência? Depois de você estar dentro do curso de filosofia? A escrita em si veio de que forma para você? Só foi surgir essa ideia de escrever para. Eu nunca tive, antes de decidir escrever um livro, eu nunca tive nem o hábito de diário, para você ter uma ideia, viu, Glauco? Eu não tinha nem esse hábito de. Eu não escrevia mesmo, não tinha o hábito de escrever, tudo. O máximo que eu tinha, paralelo à leitura, eu também gostava de assistir, eu sempre fui muito cinéfilo. E antes de filme, eu gostava muito de desenho, né? Fui criado com desenho. Filmes e desenhos me marcaram mais até do que leitura de livros romances, né? Embora eu tenha virado escritor e não diretor de filme ou roteirista, mas filmes e desenhos eu consumi muito mais, assim, se você falar proporcionalmente falando, até por uma questão de ser mais viável, questão de tempo. Tipo, você leva um mês para ler um romance inteiro, e nesse um mês, numa noite, você assistiu 3 filmes, por exemplo, entendeu? Então, é, mas assim, eu nunca tinha tido o hábito de escrever qualquer coisa assim por hobby, né? Por hobby, para mim, né? E só quando eu tinha terminado a faculdade, eu costumo falar a primeira graduação, é porque depois eu cheguei a começar a outra graduação e nunca terminei. Então, quando eu comecei filosofia e terminei, né? Quando eu terminei a filosofia que eu falei, vou aproveitar e escrever o meu primeiro romance ficção. Quando eu estava no último semestre de filosofia que eu resolvi que ia escrever, me pegar no papel, eu ia escrever um romance mesmo, né? E o romance, inclusive, não tinha nada a ver com filosofia, assim, pelo menos num primeiro momento, ao meu ver, você não faz uma conexão de, tipo, o curso que eu fiz e o gênero e o estilo da história, você não faz mesmo, não comparado com os últimos que eu escrevi, né? O que mais que eu poderia dizer? Tudo bem que eu admito que o que me impulsionou, né, a começar a escrever é porque eu sempre vi bastantes elogios à minha escrita. Qual escrita? Eu falo escrita da escola mesmo, né? Qua- Quando pediam por redação, prova dissertativa ali, né? Meus pais pegavam minha prova e falava que você escreve muito bem, né? E o professor de redação também falou isso, né? Que eu escrevia bem. E eu lembro de um plantão que eu tive com o professor ali de redação, né? Que esse professor, ele era músico também. Ele tinha um CD, tem um CD dele até hoje, inclusive, aqui. E ele perguntou, mas você faz alguma expressão artística, assim, né? Algum tipo de produção artística, né? E eu falei para ele, eu gosto de imaginar histórias, mas nunca pus em prática, assim. Ele falou, eu acho que não seria, ele falando, né? Eu acho que não seria bom isso ser desperdiçado. Mas isso foi no meu último ano do colegial, eu estava com 17 anos. Aí depois ainda fiz mais a faculdade, né? Aí só com 21 anos que eu fui pôr em prática, né? Tipo, não, então foi uma coisa muito gradativa mesmo, muito gradativa, vai e vai e vem, né? Então nunca foi algo tão intencional assim.
Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o escritor, filósofo Matheus Mori Batista. Eu estou mostrando um dos livros dele, que eu acabei de ler e gostei muito, A Pérola no Mar da Alma. É um livro que mistura várias jornadas com passagens filosóficas, com um personagem muito encantador num romance histórico que, que mergulha na cultura oriental. Você que está acompanhando a gente pela sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller e você vai encontrar essa super entrevista e outras entrevistas de todos os escritores e escritoras que passam por aqui pelo programa Subtexto, trazendo um pouco de arte, de educação, de cultura, de letras e textos. Tem muita gente legal. Ô, Matheus, como que a arte marcial, de alguma maneira, influencia na tua escrita, cara? Você tem um certo apreço por arte marcial também? Fala um pouquinho desse seu lado. Sim, eu cheguei até a dar aula, né? Cheguei até a dar aula por uns 2 anos e meio, assim, como professor assistente, né? E acho que todos os meus livros, desde o primeiro, né, uma coisa que, inclusive, a minha revisora tinha falado desde o que me acompanha desde o primeiro livro, né? Ela tinha até falado no primeiro momento. Seu ponto alto é a descrição de movimentos, que eu descrevo muito bem a sucessão de movimentos, é o desenrolar de cada movimento ali. E então, realmente é uma coisa que se percebe, quem lê, acho que percebe que eu tenho, né, essa familiaridade com o movimento, assim, né, com a prática do movimento, especificamente com a arte marcial, porque nas histórias, a maior parte desses movimentos são movimentos marciais mesmo, né, movimentos de luta. Fora também, não só o, a descrição de movimentos, mas a descrição de sensações também, situações de adrenalina ou de luta, né? Inclusive, até nesse próprio livro que você leu, Glauco, né? Tem uma passagem, por exemplo, talvez você lembre, em que quando o protagonista está tendo seu primeiro sparring, luta de treino, sim, com espadas de madeira. E que tem um momento primeiro ele está receoso, né? Primeiro ele está se contraindo muito, não está revidando tanto, porque ele está mais com medo. E tem um momento em que a espada acerta o ombro dele. E aí ele sente um choque que faz com que ele, em vez de medo, né, passe a sentir raiva, o que faz com que ele contra-golpeie. Isso, na verdade, é a recriação de algo que aconteceu comigo numa luta com bastões, na verdade, né? Quando nós estávamos fazendo sparring de bastão, embora ele esteja, é um bastão de polipropileno, mas que está enrolado em capas de EVA, para que o golpe não seja fatal, mas machuca do mesmo jeito. Acolchoa, mas machuca do mesmo jeito, né? E eu lembro que eu tomei, que eu tomei um desse no ombro que ficou marcado, assim. Aí na hora, quando ardeu, o meu impulso foi ir para frente, né? E o professor até falou, na hora que bateu, você ficou bravo, agora você que eu fiquei menos passivo e mais agressivo, né? Então, então é esse tipo de situação eu consigo trazer para a literatura, né? Consigo trazer para a escrita e descrever com mais propriedade, inclusive. Ô, Matheus, e você começou escrevendo literatura policial. Você tem duas obras de literatura policial publicadas? Eu Três, na verdade, é quando a gente fala policial, eu estou tentando encaixar num tema, né? É porque, assim, quando eu falo policial, o pessoal vai estar pensando mais em investigação, talvez, né? Algo mais investigativo. Diria policial porque o tema era crime, né? Envolvia muito crime. O primeiro romance passa numa prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. Mas não é investigativo de forma alguma, tá? Seria algo muito mais parecido, por exemplo, com o Carandiru, né, do Drauzio Varela, do que um romance investigativo, né? Mas policial, sim, sim. Teve esse.
o meu primeiro. O primeiro e o terceiro se passam em presídios, né? O primeiro é americano, o terceiro é brasileiro. O segundo envolvia muito o tema do linchamento, linchamento de pessoas inocentes, porque na época que eu escrevi, 2014, né? Não, 2014 foi quando aconteceu, e aí eu escrevi em 2016, em que era comum o pessoal pegar fotos assim de Facebook, lançar foto no Facebook e embaixo atribuir algum crime àquela pessoa, né? E a única coisa que você tinha era uma foto, né? Então, você podia muito bem estar acusando uma pessoa inocente ali, sem prova, sem evidência. E o livro, o segundo livro, falava sobre isso, né? Eu posso dizer que esses primeiros livros se debruçavam muito sobre a questão da violência urbana, né? Temas da violência urbana e da segurança pública, que era algo que estava mais na minha cabeça na época, né? Quando eu comecei a escrever. O quarto livro, ele também... o quarto livro é meu primeiro romance histórico, mas também trabalhando essa questão de violência urbana, porque Estados Unidos do século XIX, século XIX que eu trabalho, por exemplo, as gangues em Nova York do século XIX, tudo, né? Essa parte é mais submundana, mais da criminalidade. Esses eram meus temas de interesse na época, né? Era o que mais era o fio condutor das histórias. A partir desse que você tem aí, desse que você leu, é que eu começo a mudar exatamente. Eu começo a mudar a linha editorial para algo mais espiritualista, eu começo a fazer mais jus ao meu diploma, assim, por assim dizer, né? E então, o estilo da escrita mudou muito, muito mesmo. Tanto é que hoje em dia, quando eu vou divulgar, eu divulgo a partir desse aí para frente. Eu tenho dois desse estilo, né? E tem esse aí que eu lancei em 2022 e tem o outro que eu lancei ano passado, que é o que mais estou divulgando, porque eles representam um outro eu mesmo escrevendo. É um outro eu que se Ô, reinventou depois. Matheus, e em que momento você decidiu ambientar o livro, trazendo um pouco da história do Japão, da cultura japonesa? De que forma isso te toca, né? Embora, obviamente, a gente tenha tido aqui no país uma imigração muito grande, e hoje, em especial, a cultura oriental seja bastante evidente, né? Principalmente nos animes, principalmente nos eventos digitais, né? Mas na literatura ela não é tão comum, né? Nós não temos tanto acesso a escritores japoneses, né? E como que você foi buscar na cultura oriental inspiração? Foi via filosofia? Foi via cultura pop? Conta um pouco para a gente dessa ambientação. Cultura pop, sem dúvida, Glauco. Cultura pop, você percebe um ar meio de anime até no livro. É de anime, mangá, enfim, mas eu já tinha familiaridade com esse tema, né? Antes de escolher esse tema, eu já tinha familiaridade, né? Então não é que eu pesquisei para compor esse romance. Eu já tinha familiaridade e aí eu lembrei, basicamente. E foi por eu ter essa familiaridade com o tema que eu já sabia o que explorar. Por exemplo, eu queria explorar um contexto em que tinha uma passagem de guerra para paz, assim, que é o grande fio condutor da história, aliás, né? Essa transição de guerra para paz. Eu queria um contexto que tivesse isso, e eu sabia que o Japão feudal era excelente, né? A passagem do período do Sengoku Jidai para o período Tokugawa, né? E eu já conhecia, né? Eu pesquisei muito sobre o Japão feudal com 13 anos, né? Com 13 anos já pesquisava bastante. Não só através dos animes, eu fui introduzido a esse tema através dos animes e depois pesquisei muito por conta própria, né? Pesquisar, eu falo realmente que eu comprei e li livros de historiadores sobre o Japão feudal. E- então realmente li romances
li romance sobre o Japão feudal, né, de autores japoneses. Inclusive, eu fui um grande fã do diretor Akira Kurosawa, né, o diretor dos Sete Samurais, sim. Eu lembro que na locadora, na época, né, olha só, locadora, na época era locadora ainda, que tinha saído a primeira versão em DVD do cinema samurai antigo, do antigo cinema. Inclusive, até aqui, ó, uma ligeira olhada aqui, DVDs, né? Do, nessa estante aqui, que tem o DVDs do cinema samurai. Sensacional, cara. Você sabe que eu É, tenho bastante DVD aqui em casa, CD ainda, e o meu medo é não ter mais onde rodar, né, Matheus? Porque daqui a pouco, cara, antes qualquer é, notebook tinha o drive de CD, o drive de DVD. Hoje, hoje não só tem entrada mais. para pendrive. Esse é o Pois, programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje eu tenho o prazer de receber aqui na nossa bancada virtual o filósofo e escritor Matheus Mori Batista. Eu estou mostrando para quem está acompanhando a gente pelo YouTube o livro A Pérola no Mar da Alma, que eu acabei de ler, e vou fazer algumas perguntas para o Matheus sobre ele, mas daqui a pouco o Matheus vai falar sobre o lançamento do livro A Neve e a Flor. E você que está acompanhando a gente pela sintonia da Rádio Fiscar em 95,3, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar a gente em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. E aí dá para ver os DVDs que o Matheus mostrou. Ô, Matheus, A Pérola no Mar da Alma, cara, você traz um narrador olímpico, cara, um narrador clássico, aquele narrador que vai contar uma história como os nossos avós contavam. uhum. Eu me lembrei, cara, do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, que também tem um narrador adorável, assim, um narrador que vai contando a história e a gente vai se envolvendo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa escolha e também dos momentos em que esse narrador conversa com o leitor. Ele fala com o leitor, ele quebra, no cinema a gente chama de quebra da quarta parede, Essa né? parede. Ele fala para o leitor, olha, você conhece isso dessa forma. Fala um pouquinho dessas escolhas assim literárias que você teve para compor a obra. Esses trechos em que o narrador até quebra um pouco a quarta parede, eles foram escritos antes de eu de fato começar a escrever a história em uma linha dorsal, né? Eles foram escritos de forma esparsa antes. Eu até sabia que ia usar depois na história, mas eles foram escritos antes de eu realmente fazer um rascunho do livro e falar a sucessão de eventos vai ser assim, sabe? Inclusive, não tinha nem o nome do protagonista, não tinha nem o nome do Genta ali. Eu tinha colocado uma palavra X até para. Não que eu puxe isso, mas eu tinha colocado uma outra palavra ali para se referir ao personagem, porque eu não tinha nem o nome do Genta ainda. Esses trechos, eles foram escritos para sessões de terapia de escrita integrada. Eram para mim, na verdade. Sim, né? Eu lembro que eram exercícios assim, que a terapeuta falava, inclusive a terapeuta era minha revisora também de textos, assim. Então, eu lembro assim que minha terapeuta falava, ela passava um exercício mesmo, exercício bem de autoconhecimento, assim, né? Por isso que eles tinham um valor muito simbólico até. Por exemplo, aquele do oceano, né? Porque o oceano, ele tem a característica da deriva, certo? O oceano, ele é a metáfora da deriva. Então, eu lembro que ela falou assim, o exercício. Esse que vocês estão ouvindo é o cãozinho do Matheus. Matheus, como que chama o seu cãozinho? Ele chama-se Bob. O mais velho chama-se Bob. Que A mais nova sensacional. chama-se Judite. É a dupla, aqui eu tenho dois também, o Sherlock Holmes e o Dr. Watson, e eles são especialistas em latirem quando eu Sim. começo a gravar.
E os ouvintes já estão acostumados, Ah, então uhum, não tem problema, você pode seguir. certo. Só um rápido detalhe, o nome dele é Bob porque antes dele, quando ele que era o filhotinho, a mais velha chamava-se Dylan. Então, Bob Dylan. Ok. Então, ela tinha passado a terapeuta, né, nas sessões de terapia escrita, da terapia da escrita integrada, ela tinha passado um exercício, por exemplo, que era assim, né? Imagine se você a deriva, né, a deriva no oceano e vai desenvolvendo a partir disso. E foi assim que desenvolveu um capítulo inteiro, né? Aquele capítulo se passa no oceano. Depois, eventualmente, eu fiz o segundo capítulo já com a história em mente, né? Eu fiz outro capítulo em que o Genta também está no oceano, só que adulto, né? E vários foram assim, né? Vários capítulos esparsos, né? Que eu ia escrevendo nessas sessões que acabaram compondo o livro depois. Só que realmente em que aparece esse narrador é, mais provocativo, né? Esse narrador que interage mais com você foram mais nessas sessões de escrita e terapia integrada. Eu sou o Glauco Keller, esse é o programa Subtexto. Você está na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar para você escutar diferente, para você ler diferente, para você conhecer autores, autoras, escritores e escritoras que passam por aqui toda semana para trazer um pouco de conhecimento, de arte, de educação, de cultura. Hoje eu recebo o Matheus Mori Batista, que é filósofo, é escritor, e fala um pouquinho da sua trajetória como leitor, como escritor e como as artes marciais ajudaram e ajudam a moldar a sua história dentro da literatura. Você que está acompanhando a gente em 95,3 pela Rádio Fiscar, pode vir aqui para o YouTube e acompanhar essa entrevista em áudio e também em vídeo. É só você se inscrever no canal Glauco Keller. Matheus, e como é que é a sua rotina? Você escreve de manhã, você escreve à noite, você escreve obrigatoriamente todo dia, você é muito disciplinado. Como que é a vida do Matheus, escritor profissional? Então, nunca fui fã de escrever todo dia. Eu acho, para mim sempre funcionou dessa forma, Glauco. E não é nem pela questão de que eu trabalho também, né? Sou professor de inglês, dou aulas, tudo, mas não é nem por essa questão que eu não escrevo todo dia. É, eu sempre funcionei dessa forma. Às, às vezes eu junto bastante ideia e eu sou mais como é que se diz? Mais um corredor de 100 metros rasos do que um maratonista, né? Eu consigo mais explodir em momentos intensos do que ir correndo picadinho todo dia. E para mim deu certo no sentido. Eu, pelo menos, eu tive a sorte de nunca trabalhar com prazo, nunca tive a pressão do prazo. Então, se, por exemplo, se eu levasse 2, 3 anos para escrever um livro, para mim tudo bem, né? Podia. E como é que eu aproveitei dessa forma? É comum, por exemplo, eu ter os grandes picos de inspiração, seja por eu ter visto alguma coisa assim que me inspirou, ter assistido ou lido alguma coisa, né, que tenha me inspirado, né? Esse assistir alguma coisa pode ser desde filmes até notícias mesmo, né? Ou vídeos no YouTube, tudo pode te inspirar, acredito eu, né? E então eu aproveitei muito, por exemplo, para quando já juntei aquele pico de inspiração e de passar uma noite em claro ali mandando, né, tipo, dando aquele 100 metros rasos assim. Um final de semana, um feriado, sabe? Pegar um feriado eu particularmente adorava feriado prolongado, assim, né? Pegava aquele feriado prolongado e ia, assim, e passava as noites, assim, escrevendo, assim. E aí depois que já tinha escrito tudo, estava no pico, né? Ter passado o pico, deixava quieto um tempinho, passava um tempo só juntando de novo, só ia acumulando inspiração de novo, né? Sem pressa, assiste uma série, lê um livro, né? Lê um mangá, assiste um anime.
ver umas notícias, ver uns vídeos de um assunto, explicativos mesmo de algum assunto que tenha relação na relação livre, tipo, dando um exemplo aqui, por exemplo, Japão feudal. Japão feudal, você pode pegar o, alguns daqueles vídeos em canais históricos do YouTube, né? E estudar mesmo, né? Alguma curiosidade que você quiser saber mesmo, que poderia te ajudar até. E passa-se um tempo, esse tempo pode ser meses. Eu tô aqui dando conselho mesmo para quem quer escrever também, viu? Tipo, passa-se meses, se você não tem prazo, não precisa ficar. Nesse meio tempo, não sei se você pode viajar, e obter inspiração a partir dessa viagem. Não precisa nem ser para um lugar que tenha a ver com o que você está escrevendo, né? Só o fato de você espairecer um pouco a cabeça já ajuda bastante. E aí, quando você juntar de novo, mais um pico, pum. Eu sempre escrevi dessa forma e para mim sempre deu muito certo, assim. Dizem que artistas são pessoas intensas, né? Intensas no sentido de que realmente vai funcionar mais dar um 100 metros rasos do que uma maratona, assim. Porque a maratona você fica se segurando ou você fica forçando um pouco mais. E eu acho que inspiração não adianta você forçar. Eu acho, para mim nunca adiantou forçar, nunca gostei de ficar forçando a ter ideia assim, né? Matheus, e qual que é a sua segunda arte? É a música? É a pintura? É o cinema? O que que você aprecia? Não que você obrigatoriamente precise praticar. O que que você aprecia? Você falou, por exemplo, que você vê bastante série, anime. Indica alguma aí pra gente, poxa. Série de animes, por exemplo, quem Pode já ser. viu quem já viu Rurouni Kenshin, né, que foi traduzido no Brasil como Samurai X, né, Rurouni Kenshin é um que ela teve impacto direto, né, a diferença na Pérola do Mar da Alma, a diferença é que Rurouni Kenshin, né, Samurai X, se passa do período Tokugawa para o período Meiji. A Pérola no Mar da Alma se passa do período Sengoku Jidai para o período Tokugawa, que é coisa uns 200, quase 300 anos antes, né? Nos dois casos, acontece uma transição conturbada, assim, né? Porque o período Tokugawa, no caso de Rurouni Kenshin, no caso de Samurai X, acontece uma guerra civil entre o período de paz, que foi o período Tokugawa, para o período Meiji, que também foi pacífico, assim, só que houve uma guerra civil entre esses dois períodos. No caso da Pérola do Mar da Alma, o Sengoku Jidai é conhecido como Era dos Estados Guerreiros, né? Foram aí 150 anos, né? Um século e meio de guerras civis no Japão, estourou no Japão. Um inimigo muito bem estabelecido, eram diversos feudos, né? Era um país desunido, né? Não era um país, não era um país, né? E eram diversos feudos que guerreavam entre si o tempo todo. Essa sim foi a época do campo de batalha dos samurais, né? Foi para isso que foi quando eles mais lutaram, de fato. E a passagem do período Tokugawa depois de três gerações, né? Três grandes generais. é, Foram necessários três generais para unificar o Japão, né? Para unificar o Japão, sendo que o terceiro era Ieyasu Tokugawa, que inaugura esse período de paz, né? E isso, no caso, nesse caso, é mais difícil haver essa transição, porque estamos falando de 150 anos de guerra, estamos falando de profissões, né, que existiram só, que se criaram em cima dessas guerras e que do nada elas deixam de existir, né, como isso afeta até a economia que havia na época, né, dos guerreiros mercenários, muitos samurais, os samurais nessa época eram sua maioria mercenários mesmo, mercenários que iam de guerra em guerra procurando serviço, né, depois que viraram uma classe mesmo, né? Uma classe estabelecida, com funções hierárquicas, funções na administração pública, aí evoca mais aquela imagem do mundo ocidental, de um samurai um ser honrado, né? Ou uma pessoa honrada que tem
que pertence à nobreza, mas antes disso, qualquer um podia se tornar um samurai, fosse de origem camponesa, contanto que você provasse. Você só precisava provar sua proeminência em batalha, né? A guerra também era uma possibilidade de ascensão social na época, né? Ô, Matheus, e você acaba de lançar também agora o romance A Neve e a Flor. Eu não li, por isso eu gostaria que você falasse um pouquinho dele. É um romance histórico também. O que que ele traz de diferente? Fala um pouquinho do enredo dele para a gente, sem spoiler, obviamente, Claro, porque quem claro, está claro. acompanhando a gente certamente vai se interessar por ler. Certo. A Neve e a Flor, o que que ela diferencia principalmente? Ela é uma animal fiction, é uma ficção e que os protagonistas são animais. Se passa na Era do Gelo, tá? E os protagonistas são os animais da Era do Gelo, mamutes, cavalos, lobos, né? Ursos, né? São são animais que, de fato, eles falam, sim, conversam entre eles, têm essa característica humanizada, só que uma característica da animal fiction que eu escolhi, uma ficção mais naturalista, é que eles não são antropomorfizados, tá? Isso é bem importante ressaltar. Antropomorfizados, quero falar o quê? Como uma personalidade, tipo Mickey, Pato Donald, que, tipo, eles vestem roupas, né? Se comporta tipo Zootopia, não é algo tipo Zootopia, né? Que são animais como humanos, com um estilo de vida humano, assim, né? Eles são animais que. Qual que é o grande desafio desse gênero? Você imaginar animais com personalidades humanas, mas que ainda enxergam o mundo pela perspectiva de um animal. Por exemplo, você mantém as espécies nas suas estruturas sociais, né? Manadas, alcateias, tudo por exemplo, que são liderados por um alfa, no caso de alguns predadores, lobos, né? Leões são liderados por um alfa, tudo. E no caso dos mamutes, são manadas lideradas por uma matriarca, né? São desculpa, manadas em linhagem matriarcal. E como seria a sociedade, seria a perspectiva dessa sociedade se ele tivesse uma personalidade humana, uma capacidade de raciocinar e abstrair humana? É daí que surgem, que eu crio, por exemplo, religiões para eles. Como seriam essas religiões? É como criar um universo fantástico que nem o Tolkien, né? Que nem um universo fantasia. Só que as raças são os animais. Você tem que criar algo verossímil, costumes verossímeis, religiões verossímeis, política, organizações sociais verossímeis, baseadas na perspectiva dos animais e no que você pode se basear, né? Por exemplo, para os predadores eu escolhi uma cultura mais parecida com a cultura nórdica, assim, um estilo de vida mais guerreiro, né? Que combinaria mais, faria mais sentido com predadores, né? Animais predadores. E a Neve e a Flor, o que ela se assemelha? Ela segue a linha da Pérola no Mar da Alma, sim, de ser um romance mais filosófico, mais reflexivo, uma leitura mais reflexiva, assim, mais poética, e também que o grande tema, o grande fio condutor seja a morte. Na Pérola do Mar da Alma, a morte a reflexão e a preocupação sobre a morte também é o maior fio do condutor. Só que é um fio condutor permeando mais essa parte do autoconhecimento, de você se conhecer antes de morrer. Já a neve e a flor já é a morte, preocupação com a morte, pensando mais sobre o luto, a questão do luto, né? Porque o, fi- um, o maior desafio da história, o problema da história, vamos colocar assim, né? Main plot, né? Plot da história é sobre uma pequena mamute, uma pequena filhote de mamute que precisa se despedir da avó dela, que é a matriarca da manada. E a tradição, o costume da manada dos mamutes é que o mais velho que está nessa situação de morte
sentido de morte se vá para um ponto específico, que remete ao cemitério de elefantes, né? Vá para esse cemitério, conforme as traduções, para que ele siga o caminho dos ancestrais. E a pequena mamute não aceita, né, no primeiro momento. Ela ainda tem que precisa até entender esse conceito de partida, de morte, assim, né? E a história é que ela vai entendendo isso aos poucos, a partir do contato com outras culturas animais, outras visões, né? Até a relação com a avó mesmo ser repensada. E esse é o main plot, essa é a história de A Neve e a Flor. Matheus, quem quiser encontrar você nas redes sociais, quem quiser comprar algum de seus livros que você mencionou aqui, como é que faz? É bem prático. O meu arroba para quem quiser anotar até, arroba Mateus com TH, arroba Mateus, underline, Mori Batista, Mori, M2OSRI, Batista. E aí, quando vocês entrarem lá, é bem prático, porque na minha bio tá os dois livros citados aqui, né? Tanto a Pérola do Mar da Alma, quanto a Neve e a Flor. Os dois links na Amazon estão lá na minha bio. Mas quem quiser procurar, assim, sem ter que entrar no meu Instagram, os dois estão disponíveis na Amazon. A Neve e a Flor só tá disponível na Amazon, na verdade, né? Para quem tem Kindle Unlimited, melhor ainda, porque você pode baixá-lo no Kindle Unlimited. Já a Pérola no Bar da Alma tem na Amazon e tem na livraria Martins Fontes, que eu vi. Tem na estante virtual, tem, tem vários pontos. Tem nas Americanas, vi nas lojas Americanas também. Então, mas principalmente, o mais fácil de lembrar, acho que é Amazon, para muita gente a Amazon é de praxe, assim. Martins Fontes, livraria Martins Fontes e estante virtual, para quem quiser comprar a Pérola no Mar da Alma. E a Neve e a Flor, reforçando, Amazon, só o e-book, tá? O e-book na Amazon Brasil, na Amazon fora tem como pedir uma versão física. E no Kindle Unlimited, também está no Kindle Unlimited. Eu conversei com o escritor, com o filósofo, com o professor também, Matheus Mori Batista. Estou aqui com a obra dele que eu li, A Pérola no Mar da Alma. Ele acaba de lançar também A Neve e a Flor. E eu gosto de entrevista em que eu aprendo bastante. Hoje eu aprendi muito sobre cultura oriental, sobre os feudos japoneses, sobre um pouco da história do Japão, com o livro e com o bate-papo. Matheus, obrigado mais uma vez pela sua presença, pelo carinho com o programa Subtexto. Eu que agradeço, Glauco. Muito obrigado, gostei muito de ter vindo e espero uma nova oportunidade algum dia. Com certeza o Matheus vai voltar aqui, porque ele tem muito, muito a dizer. Eu agradeço você que ouviu o programa Subtexto, você que acompanhou a gente também pelo YouTube. Eu vou ficando por aqui, mas como você sabe, na semana que vem eu volto aqui na sintonia da Rádio Fiscal em 95,3 FM, com mais um entrevistado, com mais uma entrevistada falando de arte, de educação, de cultura, de literatura, com muitas letras, muitos textos na sintonia da Rádio Fiscal para você escutar diferente. Grande beijo, a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.